Hoje nós vamos falar um pouco sobre o complexo dentina-polpa. E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando hoje especificamente sobre a polpa. A polpa, ela vai ser um tecido mole não mineralizado e ela vai ser recoberta por um tecido conjuntivo frouxo. E esse tecido conjuntivo frouxo, a polpa em geral, ela vai ser recoberta por dentina. A polpa dentária ela vai ocupar a porção central do dente e ela vai ser dividida em polpa coronária, que vai estar na câmara pulpar, e em polpa radicular, que vai estar no canal radicular. A polpa ela vai se comunicar com o ligamento periodontal através do forame apical. E através desse forame apical vai sair nervos, vasos principais da polpa e estes eles vão entrar e deixar o dente. A função principal da polpa vai ser a formação de dentina e também vai ter outras funções secundárias, como a sensibilidade dentária, a hidratação e a defesa. A polpa dentária ela vai ter uma matriz extracelular composta principalmente por fibras colágenas do tipo 1 e do tipo 3, e ela também vai ser composta por fibras colágenas e também da substância fundamental. A polpa dentária ela pode vir a causar algumas doenças, e essas doenças da polpa elas podem vir a produzir mudanças nos tecidos periodontais. Bom, é importante salientar que a polpa dentária ela vai ter uma origem ectomesenquimal e ela vai ser derivada da papila dentária. Lembrando que a papila dentária ela vai originar tanto a polpa quanto a dentina, e nós já temos um vídeo aqui que fala especificamente sobre a dentina. A papila dentária ela foi formada desde lá do processo de odontogênese, e aqui também no canal nós também temos uma aula sobre odontogênese. Mas voltando ao nosso assunto de polpa dentária, ela vai ser dividida histologicamente em 4 zonas. Essas zonas vão ser a camada odontoblástica, a zona pobre em células, a camada celular de El ou a zona rica em células e também a região central da polpa. Bom, a camada odontoblástica ela vai ser a primeira camada e essa camada odontoblástica ela vai estar localizada na periferia da polpa. Logo após, nós vamos ter a zona pobre em células. Essa zona pobre ela vai estar abaixo da camada odontoblástica, ou seja, abaixo desses odontoblastos, e elas vão conter capilares e também vão conter fibras nervosas. A terceira camada vai ser a zona rica em células. A zona rica em células ela vai possuir uma densidade celular muito elevada, e essa densidade celular elevada ela vai fazer com que elas estejam adjacentes a uma camada acelular. E a quarta parte da polpa dentária, que vai ser a região central da polpa. E essa região ela vai conter fibroblastos, vasos e também alguns nervos maiores da polpa. Então você pensa assim, que como vai ser essa ordem dessa estrutura da polpa? Pensa que a camada odontoblástica ela é a mais periferia, certo? Então a periferia ela vai estar no topo. Pensa numa cidade como o Rio de Janeiro, então você pensa que a periferia ela vai estar no topo, logo abaixo vem a zona pobre e depois da zona pobre vem a zona rica e o centro que vai estar no centro da cidade. Então você pensa a camada odontoblástica, a periferia, a zona pobre abaixo da camada odontoblástica, a zona rica abaixo da zona pobre e a região central da polpa no centro. Bom, e então, finalizando essa parte de estrutura da polpa dentária, vamos falar agora um pouco das células da polpa dentária. Bom, metade dessa aula vai ser somente falar sobre células. A polpa dentária ela vai ter muitas células. E dentre essas células nós vamos ter os odontoblastos. Os odontoblastos, eles vão ter uma origem ectomesenquimal, e eles vão ser responsáveis principalmente pela formação de dentina. Os odontoblastos eles vão formar uma camada de células e essas células elas vão ser responsáveis por contornar a periferia da polpa. Bom, a polpa dentária, juntamente com essas células e os seus odontoblastos, os números desses odontoblastos eles vão estar juntamente aos números dos processos odontoblásticos. E esses processos odontoblásticos eles vão estar dentro dos tubos dentinários. Então, como eu disse nas aulas de odontogênese, os processos odontoblásticos eles vão estar dentro dos túbulos dentinários. Os odontoblastos eles vão ser responsáveis por também possuírem duas partes distintas, que como podemos ver na imagem, o corpo. Então, o corpo se apresenta aqui e o prolongamento. Então, o prolongamento vai estar dentro dos túbulos dentinários. A polpa, ela vai ser uma célula sintetizadora de proteínas e ela vai ter uma atividade que vai variar de uma fase ativa de síntese para uma fase de repouso.
e os odontoblastos eles vão ser totalmente polarizados. Os odontoblastos, eles vão ter tanto células na coroa quanto na raiz, porque lembra que existe a polpa coronária e a polpa radicular? Então, os odontoblastos da coroa, eles vão ter uma forma mais cilíndrica, eles vão estar em maior número e eles vão estabelecer contato entre si através de junções intercelulares, do mesmo modo que a raiz. Só que a raiz, ela vai estar com esses odontoblastos em uma forma cúbica e eles vão estar em menor número. Bom, os odontoblastos, eles vão ter lisossomos, vesículas e vacúolos, assim como outras células. E a segundo tipo de células da polpa vão ser os fibroblastos. Os fibroblastos, eles vão ser as células mais numerosas e presentes na polpa. Os fibroblastos eles vão ter uma função primordial que vai ser a de formar e manter a matriz pulpar, ou seja, ele vai ser responsável por ter o colágeno, a substância fundamental, que são os principais formadores da polpa dentária. E aqui nessa imagem nós podemos ver os fibroblastos perto dos seus colágenos, né, que eles vão ser responsáveis por manter a matriz pulpar. E a outra célula vai ser as células ectomesenquimais indiferenciadas. Essas células elas vão representar um reservatório. E esse reservatório vai ser a partir de qual essas células de tecido conjuntivo da polpa são formadas ou respostas. Então, as células ectomesenquimais indiferenciadas, elas podem vir a originar tanto odontoblastos quanto fibroblastos, e elas também são capazes de substituir a dentina terciária e também de substituir odontoblastos mortos. Então, essas células ectomesenquimais diferenciadas, elas estão muito frequentes nas áreas próximas aos vasos sanguíneos e elas vão ser encontradas principalmente nas áreas ricas em células e também vão ser encontradas na região central da polpa. Então, aqui através dessa imagem, nós podemos observar, número A, essas células ectomesenquimais diferenciadas que vão originar odontoblastos, fibroblastos, podem substituir a dentina terciária. Então, ela vai ter uma função primordial de regeneração, como, por exemplo, uma regeneração da camada odontoblástica, que nós podemos observar nessa imagem. Então, ela está formando os pré-odontoblastos, que vão originar os odontoblastos secretores. E quando esses odontoblastos eles vão ser regenerados, quando eles vão sofrer ou vão ser lesionados de uma maneira irreversível. E por fim, nós vamos ter as células imunocompetentes. Essas células imunocompetentes, elas vão ser consideradas como residentes normais no tecido pulpar. E elas vão ser três: os macrófagos, os linfócitos, as células dendríticas. E os macrófagos, como vocês devem saber, eles vão ter a função principal de fagocitose. Então, os macrófagos eles vão fazer a eliminação dessas células mortas e a renovação dos fibroblastos na polpa. Além disso, eles vão estar localizados centralmente na polpa, enquanto que os linfócitos e as células dendríticas eles vão estar na periferia da polpa. Os linfócitos eles vão ser encontrados nessas polpas sadias e eles vão ter tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B. Só que esses linfócitos B eles vão estar ausentes nas polpas sadias. As células dendríticas, elas vão ser células apresentadoras de antígenos, elas são uma CAA. Se você estudou imunologia, você vai saber. E essas células dendríticas, elas vão estar encontradas dentro e ao redor da camada dos odontoblastos, ou seja, na periferia da polpa. Então, essas foram todas as células da polpa dentária e elas são extensas e elas, como eu disse, elas são a maior parte da polpa, porque a polpa ela é altamente mineralizada. Bom, e agora falando um pouco sobre a vascularização da polpa. Essa vascularização ela vai possuir muitas artérias e essas artérias de pequeno calibre elas vão penetrar na polpa. Elas vão penetrar na polpa através do forame apical e também através de forames acessórios. A polpa dentária ela vai ter vasos linfáticos também e esses também vão se originar da polpa coronária e vão estar dirigindo-se em direção ao forame apical. Essa vascularização, durante alguns processos inflamatórios, elas vão fazer um fornecimento de um sistema de drenagem para a remoção do fluido intersticial. Se você sabe sobre fluido intersticial, você viu nossa aula sobre odontogênese. E também essas artérias que vão atravessar o canal radicular, elas vão estar em direção à câmara pulpar. Então, a vascularização é extremamente importante para a polpa, porque, como eu disse, ela vai possuir muitas células e ela vai ser altamente mineralizada.
E falando agora um pouquinho sobre a inervação da polpa, a polpa ela vai ser inervada, ricamente inervada, ela vai ser ricamente nervada e ela vai ter esses fibros nervosos, esses filetes nervosos, eles vão penetrar na polpa via um forame apical e junto com os vasos sanguíneos, eles vão deixar e sair da polpa. E aí eles vão atravessar essa polpa do canal radicular até a câmara pulpar. Bom, alguns feixes nervosos vão atravessar a camada de odontoblastos e quando eles atravessam essa camada, eles vão ficar em contato com o prolongamento odontoblástico. E essa inervação, quando ela está próxima à dentina, ela vai fazer com que essas fibras nervosas mais ramificadas, elas estejam em maior número, enquanto que as fibras do centro da polpa, elas são mais grossas, mas elas estão em menor quantidade. Então, essa foi a nossa aula sobre polpa dentária. Se você quiser dar uma revisada sobre a acessibilidade dentária, é bom também. Mas não são alguns professores que cobram acessibilidade dentária. Mas fazendo só um PS sobre acessibilidade dentária, ela vai ser formulada em várias teorias. E dentre essas teorias, nós falamos sobre a redução do volume da polpa. E essa redução vai ser através dessa deposição contínua de dentina. Então, essa foi a nossa aula sobre polpa dentária. Se você gostou, deixe seu like aí. E é isso aí. Valeu!